Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje não tem tanta gente aqui, porque foi tão desanimado assim. Eu cumprimento a santa e amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Isso! Sabe, nós vamos falar muito sobre força hoje. Muito sobre força. Não uma força que vem de nós, mas uma força que o Pai nos entrega. Nós precisamos de ter essa força. Principalmente estando dentro da sua casa. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor em Isaías 40. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Bom, nada mais justo do que nós fazermos uma breve pergunta para iniciarmos este congresso, né? Verdadeiramente iniciarmos a palavra. Nós estamos falando sobre avivamento. Nós devemos entender primeiramente, à luz da palavra, o que é avivamento. Avivamento não é uma palavra que existe dentro da Bíblia, mas é um conceito que faz muito sentido e é muito bíblico, mesmo não estando aqui. E nós vamos entender isso aqui. Isaías capítulo 40, versos 4 e 5. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Isso é avivamento. É quando nós temos um alinhamento. Podem sentar, fiquem à vontade. É muito bom, né, que vocês, glória a Deus, oraram por mim para estar pregando aqui, mas eu quero convidar vocês a fazer uma nova oração, orando por você. Porque o Espírito Santo falou comigo enquanto eu preparava essa palavra. Agora é o momento de você estar aberto para receber do Espírito Santo. Ora a Ele neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela graça de estarmos aqui, meu Deus, podendo ouvir a Tua palavra, meu Pai. Quem a graça de ter o Seu Espírito Santo conosco para nos conduzir mediante aquilo que o Senhor já revelou a nós, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor verdadeiramente fale aqui nesta tarde, Senhor, assim como também vai falar durante a noite. Nós cremos, Senhor, Pai, que haja transformação aqui hoje, meu Deus. Que, ó Pai, o verdadeiro entendimento de avivamento, Senhor, venha estar fincado em cada coração aqui hoje e que ninguém mais esqueça de buscar por isso, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo alimentando esse desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu falei, avivamento é isso. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos serão aplanados. Era isso que João Batista anunciava antes da vinda do nosso Senhor. Era isso que João Batista anunciava: olhem, se preparem, porque o Senhor está vindo. O Messias aguardado está chegando. O Deus que se fez carne está vindo e Ele deseja encontrar pessoas retas. Não quer pessoas com uma história torta, com uma vida torta, com altos e baixos. Não. Ele está procurando retidão. E Ele está vindo em busca deste povo que Ele vai chamar de igreja. Era isso que João Batista anunciava. E é isso que nós também devemos continuar anunciando. Porque o Messias aguardado no passado veio a esta terra, morreu numa cruz e ressuscitou. Deu sentido às nossas vidas através do Evangelho. E agora, nós aguardamos a sua volta, o seu retorno. Quantos creem que o Senhor vai voltar aqui na cidade? É daí que deve partir o nosso ponto. O que é avivamento? Avivamento é uma busca por retidão, na esperança da vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Avivamento é nós alinharmos a nossa vida, o nosso coração, a palavra do Senhor que nos foi anunciada, assim como João Batista anunciava naquele tempo. Alinhe o seu coração à vontade do Pai, que está nas Escrituras. Isso é verdadeiro avivamento. Eu estive estudando muito o livro de Joel para poder estar ministrando aqui hoje.
E o livro de Joel vai nos mostrar coisas muito interessantes sobre avivamento. O livro de Joel vai contar a história de Judá naquele tempo. Estava em grandes problemas. Grandes problemas financeiros, grandes problemas religiosos. Por quê? Havia uma multidão de gafanhotos acabando com toda a alimentação. Havia muita seca. Por isso, e pensem, aquele tempo, naquela terra, o trabalho principal do povo era a agricultura. Então a sua principal fonte de renda estava se terminando. Os gafanhotos estavam exterminando com a cultura deles. O calor, a falta de água estava fazendo com que queimassem as plantas, com que as plantas não vivessem. Então era um momento de grandes problemas. E além disso, nós vamos entender também que aquele povo estava vivendo em muita religiosidade. Eles viviam praticando todas as leis, mas em seu coração não estava o Senhor. E avivamento é alinhamento de coração. Não tente, uma coisa que já vou deixar claro para você aqui. Não tente servir a lei, tente servir o Senhor. Por quê? Nós vamos falhar. Nós não somos perfeitos. E se nós tentarmos servir a lei e errarmos um pinguinho sequer, nós já erramos em toda ela. Toda ela já está pronta para nos condenar. Nós não somos capazes disso. O Senhor nos dá a graça de nós podermos o amar e o servir, e não a lei. Nós servimos a lei quando nós servimos ao Senhor. Porque na verdade a lei nada mais é do que a revelação do caráter de Deus. Enquanto nós temos um Deus em nossos corações, que nós verdadeiramente o servimos e o amamos, nós começamos a nos tornar parecidos com Ele. Nós buscamos ser parecidos com Ele neste amor. Então nós não estamos lá para servir a lei, mas para servir ao Criador dela. E este próprio Criador, que entende as nossas falhas, as nossas necessidades, tem o desejo de nos aperfeiçoar nessa lei. E este povo vivia em grande religiosidade, o seu coração não estava no Senhor. Eles praticavam todos os rituais, mas infelizmente não serviam a Deus, serviam a sua religião. E aí que está. O avivamento, anota aí se você quer anotar, o avivamento sempre começa na crise. Nunca houve um avivamento na história da igreja, nem nos avivamentos modernos, nem na época bíblica neotestamentária, não houve avivamento em tempos de bonança. Foram avivamentos em tempos de crise. Aqui está o exemplo de Joel. Joel, então, ele vai começar a falar sobre uma necessidade daquele povo converter o seu coração ao Senhor novamente. Ele vai citar várias vezes no seu livro o dia do Senhor. São poucos capítulos, eu quero convidar você a ler depois. O livro de Joel é muito interessante mesmo. E aí Joel vai começar a falar que este dia, fazendo uma ligação, logo viria o dia do Senhor. E havia uma necessidade dos corações se converterem e buscarem ao Senhor por arrependimento. O primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que a base do avivamento é a oração. Joel vai chamar o povo a orar mediante a crise que estavam vivendo. E não é qualquer tipo de oração, é uma oração espiritual. E nós vamos entender o que isso quer dizer. Efésios, capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oração e súplica. Orar é, em essência, buscar a Deus. Nós temos diversos tipos de oração. Nós temos orações de agradecimento, de ação de graça, nós costumamos dizer, né? Nós temos orações de petições. Nós temos orações de louvor a Deus, que eu acho que é a que a igreja hoje é a que menos faz, infelizmente. E a que mais faz é a de petição. Porque o centro do seu coração não está em Deus. E é por isso que eu estou falando sobre oração espiritual. Porque você pode orar para si mesmo.
Isso é comum. Nós vemos isso na palavra, nós vamos ver logo mais. Porém, orar em sua essência, quando nós falamos de oração espiritual, é buscar a Deus. Sabe por quê? A nossa natureza pecaminosa busca independência. Desde lá no jardim do Éden. O que o homem queria no jardim? Vamos começar a analisar. Adão e Eva estavam no jardim, eles tinham tudo. Tudo que eles poderiam ter, eles tinham. E ainda tinham aquilo que era melhor, que era a própria presença de Deus com eles. Deus caminhava com Adão, caminhava com Eva no jardim. E aí, em certo momento, houve insatisfação no coração deles. E eu ministrei sobre isso há poucos dias, lá em Lagoa Santa, sobre essa questão da insatisfação. A insatisfação é sempre acompanhada de rebelião. Houve uma insatisfação da parte de Adão e Eva, sabe? Porque eles ainda tinham tudo, mas não entendiam que eram felizes. Eu não sei se você já passou por um momento assim, ou se conhece alguém que passou por isso. Uma pessoa que você vê que ela tem tudo para ser feliz, mas ainda assim insatisfeita. Ela ainda quer mais. Sabe? Isso é um problema muito sério. Nós podemos ser felizes com as coisas que temos, mas nós sabemos olhar para elas, nós queremos ao valer. E Adão e Eva tinham essa insatisfação no seu coração. Essa insatisfação de querer ser mais. Gerada por uma mentira. Porque sempre é mentira que nos engana. O engano vem de Satanás. A insatisfação vem de Satanás. Ele gera isso nos nossos corações se nós nos damos legalidade, se nós damos ouvidos a ele. E aí então a insatisfação de Adão e Eva fizeram com que eles quisessem ser como Deus. Já não bastava para eles o suficiente aquilo ali, ser filhos de Deus. Porque eu acredito que naquele momento eles sequer lembraram que eram filhos de Deus. Como muitas vezes nós fazemos. Não quero terceirizar a culpa para eles, mas coloque nessa situação neste momento. Muitas vezes nós não nos vemos como filhos de Deus e queremos satisfazer os nossos desejos em coisas que nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Então Adão e Eva, na sua insatisfação, falaram: eu quero definir para mim aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É literalmente isso que aconteceu, porque Deus já havia falado: não comam deste fruto. Mas aí eles disseram: eu vou comer, porque eu decido aquilo que é bom para mim. Como também não é diferente nos dias de hoje. As pessoas tentam definir aquilo que é bom. E muitas vezes relativizam. Aquilo que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Isso é uma mentira. Porque na verdade, a única pessoa que pode dar valor e identidade às coisas que cria é o Criador. O nosso Deus pode definir o valor de tudo, porque Ele é o autor de todas as coisas. É para isso que existe a lei. Para nos revelar o caráter de Deus, Deus nos mostrando aquilo que verdadeiramente é bom, porque Ele conhece a identidade e a essência de cada uma dessas coisas. Mas aí vem o ser humano, na sua insatisfação: eu defino o que é bom, eu defino o que é ruim. Não é diferente hoje. Nós perdemos nisso. E a partir disso, o pecado entra na humanidade e o que acontece? Somos desligados de Deus. Então a nossa natureza pecaminosa, a partir daquele momento que passou a existir, luta para que nós venhamos ser independentes. Para que nós possamos definir para nós aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que satisfaz a gente e aquilo que não nos satisfaz. Aquilo que nos dá prazer e aquilo que não nos dá prazer. Aquilo que é bom. E entenda bom, defina bom por aquilo que aperfeiçoa o ser segundo a sua verdadeira natureza. Nós temos hoje duas naturezas. Uma natureza que está em Deus e uma natureza pecaminosa. Uma natureza que nós herdamos de Adão. Aquilo que verdadeiramente é bom para nós, aquilo que aperfeiçoa a nossa natureza original, que é em Deus. Não é aquilo que o mundo está dizendo. Não é aquilo que estão relativizando. Não. Deus define aquilo que é bom para nós, porque Ele conhece também a nossa natureza.
E a partir disso nós nos guiamos. Por isso vivemos em santificação. A santificação nada mais é do que a negação dessa nova natureza que foi enxertada em nós. A oração é a arma para nós nos lembrarmos que nós dependemos do Senhor. A nossa natureza pecaminosa busca por independência. Por isso orar não é algo comum a nós. Nós não buscamos orar. Porém, nós temos que entender que nós precisamos de orar. Sabe por quê? A arma mais poderosa que nós temos como cristãos é a oração. A oração, ouvindo certa vez o Hernandes Dias Lopes, não sei se vocês conhecem, ele disse que a oração é unir a fraqueza humana com a soberania de Deus. Nós entendemos a nossa situação diante do Senhor, sabemos que nada podemos fazer, entregamos nossas vidas a Ele. E é impossível falar de avivamento sem falar do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós temos que ter a orientação do Espírito Santo para orar, pois nós não sabemos orar como convém. A nossa natureza pecaminosa tirou isso de nós. Nós não entendemos mais aquilo que é bom e aquilo que é ruim, porque existe esse conflito. Na verdade, naquele momento lá no Éden, em que a humanidade pecou, ela foi desconectada de Deus por um motivo: morte. E aí muitos perguntam, mas eles não morreram imediatamente, né? Na verdade, ocorreu uma morte imediata, a morte do Espírito. O Espírito, nosso Espírito, é a nossa parte que nos conecta com Deus. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E se nós pararmos para analisar, o nosso espírito, que era aquilo que nos conectava com Deus, foi morto a partir daquele momento. Nós não mais tínhamos conexão com Deus. A nossa alma, que são os nossos desejos, as nossas vontades, estava condenada ao inferno. E o nosso corpo físico, condenado a padecer daqui a poucos anos, como vai acontecer com muitos de nós. Houve morte. E a morte imediata que aconteceu foi a morte do Espírito. Então, naquele momento, o homem já não sabia mais se conectar com Deus. E isso permanece até os dias de hoje. Avivamento começa aí. O Espírito Santo vem para trazer nova vida ao nosso espírito. Para aqueles que estão no mundo, traz vida nova. Para nós, traz uma nova vida. Qual é a diferença disso? Lá não há vida alguma. O Espírito está totalmente desconectado do Senhor. Então o Espírito Santo tem que vir e trazer uma vida nova, uma nova vida. E para nós que estamos aqui dentro, o reavivamento é uma força. E é por isso que eu falei que nós iríamos falar de força. É um forte desejo, uma busca real. É sair da religiosidade que muitos estavam vivendo na época que Joel começou a profetizar. É nós pararmos de olhar para as coisas que nós estamos fazendo e olharmos para a palavra mais uma vez. Isso é avivamento. Lá em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E Salmos capítulo 51, verso 15 vai dizer o seguinte: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Ou seja, quando nós nos comunicamos com Deus, da forma que for, é apenas o Espírito Santo nos ensinando. Nós não podemos fazer isso sozinhos, nós não sabemos fazer isso sozinhos. Se nós formos lá em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, nós vamos ter uma história muito interessante. Vocês podem abrir junto comigo, por favor? Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns
Foca nisso. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E aqui nós vamos destacar uma coisa que eu citei. Ele orava de si para si mesmo. Então existem tipos de orações que não são orações espirituais. A oração, quando ela não é espiritual, ela é carnal. Era isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele orou de si para si mesmo. Da sua carne, ele clamou para si. E queria se aparecer. E ele continua ainda dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mais uma vez apresentando a religiosidade. Porque o seu coração estava nas coisas que ele fazia. Que pena de nós, se nós fôssemos levados em conta de acordo com as coisas que nós fazemos. Você acha que seria justo? Você não seria justo. Você não é justo. Você é justificado. Nós nos tornamos justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nada que nós possamos fazer, por mais que pensamos poder agradar a Deus, vamos conseguir. Porque já o nosso espírito não consegue fazer nada visando a glória do Pai. Porém, temos um outro exemplo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso é o que o Espírito Santo faz conosco. Quando nós entendemos, estava conversando com o Kevin essa semana, e eu falei: quando nós verdadeiramente entendemos que a obra da transformação de mente é o Espírito quem faz, o convencimento de pecado é o Espírito Santo quem traz, quando isso verdadeiramente acontece, nós já não conseguimos olhar para nós sem reconhecer o nosso pecado. O publicano olhou para si dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele sabia quem ele era. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A oração desse fariseu tinha um tom puramente humanista. Ele olhava para si, ele falava para si, ele exaltava a si mesmo, ele agia na independência que os homens buscam. Por isso dizemos, a oração, ela só verdadeiramente acontece, ela só é espiritual quando nós entendemos onde nós estamos. O homem, quando ora, já está adorando a Deus. Sabe por quê? Quando ele ora assim, é porque ele já sabe a sua fraqueza humana é real e a soberania de Deus é muito maior. Ele entende que ele é ser humano falho e pecador. E ele entende que Deus é aquele que santifica aqueles que escolheu para ser. Ponto 2. O ministério do Espírito Santo através da oração. O Espírito Santo age de várias formas nesse sentido. Vocês vão perceber que, na verdade, o Espírito Santo, se nós olharmos a história da igreja, o Espírito Santo parece que é um Deus menor. As pessoas nunca falaram tanto do Espírito Santo, estudaram tanto sobre ele, da forma como estudam sobre Deus Pai e sobre Deus Filho. Parece que a igreja hoje carece de conhecimento sobre Deus Espírito Santo. Não sabe aquilo que ele faz, não sabe como ele trabalha, não sabe como ele age, e por isso surgem muitas falácias. Surgem muitas loucuras por aí, muitas heresias, dizendo que eu faço isso pelo Espírito Santo, mas muitas vezes nem sabe quem esse Espírito Santo é.
não tem conhecimento bíblico sobre aquilo quem é esse Espírito Santo e da forma com que ele age. Sem o conhecimento, nós nos vemos em uma posição de ignorância, e tem muitas pessoas que cometem um absurdo de se colocar na situação de dizer: eu sei, sem estudar. Porque o Senhor nos fez seres racionais para que nós pudéssemos buscar sabedoria sobre Ele. O Senhor não é Deus de confusão. O Espírito Santo não é Deus de confusão. O primeiro ponto em que Ele age através da oração é nos despertando para isso. Salmos 27, verso 8 diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha esta oração aqui. Davi está dizendo: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Como eu falei, não há como ocorrer isso em um coração segundo a natureza pecaminosa que nós temos. Ocorreu no meu coração, veio ao meu coração um desejo de orar. Brincando essa semana também, eu disse: gente, tem coisas que nós não precisamos orar para saber que nós precisamos de fazer. Por exemplo, você acha que quando ocorreu o coração de Davi aqui, o desejo de ir orar, foi o diabo que colocou, né? Foi o diabo que colocou no coração de Davi assim: vai buscar a Deus. É óbvio que não. Somente o Espírito Santo nos leva a Deus. Vocês vão ver o tempo todo. O ministério do Espírito Santo, em todo o tempo, vai se apontar para Jesus Cristo, em tudo que Ele faz. E o primeiro ponto é aqui: Ele mesmo coloca em nossos corações o desejo de nós estarmos buscando a presença do Senhor. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Olha aqui, está dizendo: buscai a minha presença. É o Espírito Santo que está dizendo a Davi: me busque, busque a Deus. Sendo esse o primeiro sinal de um avivamento. O despertar de uma vida de oração é a evidência de um reconhecimento que somos necessitados, somos miseráveis, e o homem é incapaz de resolver os seus problemas, incapaz de sair da miséria. A oração, como eu disse, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Outra forma com que o Espírito Santo age, trazendo reconhecimento da identidade adotiva que nós temos em Deus. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Esse texto aqui, só esse versículo, comprova tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos lá. Não recebeste esse espírito de escravidão. Nós, outrora, quando não tínhamos o Espírito Santo, nós éramos escravos dos nossos desejos. Eu gosto de dizer muito sobre a história do filho pródigo, porque ela diz muito sobre isso. O filho pródigo não queria mais viver junto com seu pai, servir a seu pai, porque ele não tinha a sua autoridade, ele não satisfazia os seus desejos, mesmo tendo tudo em casa. Ele já não sentia que aquele era o lugar dele. Ele queria independência. Buscando a sua independência, o que acontece com ele? Ele continua sendo servo, mas agora ele é servo dos seus próprios desejos. A satisfação que ele não encontrava em casa, ele continuou a se encontrar fora de casa. Sabe por quê? Porque ele buscou por prazeres, e prazer não sacia, prazer não satisfaz. O prazer, ele é bom para a nossa carne, ele é temporário, mas ele nunca satisfaz. Porque você não foi feito, nós não fomos feitos para sermos satisfeitos por prazeres. Nós somos feitos para sermos satisfeitos em Deus. Nós somos feitos para isso. Então nós não já temos espírito de escravidão para viver atemorizado. O que acontece com ele depois de que ele vê que já não tinha mais refúgio?
Ele gastou tudo que ele tinha, juntou seus bens, e gastou tudo que ele tinha, ele foi parar quase comendo com os porcos. E é muito forte que naquela época, o porco hoje já é um animal sujo. Naquela época ele era considerado um animal impuro. Ninguém comia carne de porco. É pior ainda, ele teve que estar perto desses animais e buscar comer a comida deles. Ele ficou atemorizado. Porém, nós recebemos o Espírito de adoção no momento em que ele cai em si, porque lá no verso, não me lembro o número do verso, mas tem um verso que vai dizer que depois de toda essa situação ele vai dizer: caindo em si, ele disse: na casa do meu pai, os servos, os escravos comem melhor do que eu. Me diz, um coração caído, uma natureza pecaminosa, faria ele pensar essas coisas? Ele até poderia voltar para casa sim, mas logo sairia de novo. Porém, a história vai nos dizer que ele vai atrás, que ele busca. E da onde que vem esse desejo? Senão do Espírito Santo. Assim como acontece conosco. Nós recebemos o Espírito de adoção, baseados, essa palavra é muito importante, baseados através deste Espírito de adoção, neste Espírito de adoção, baseado neste Espírito de adoção, nós clamamos. O que é o clamor? A oração. O Espírito Santo que gera em nós o desejo de clamar a Deus. E não somente clamar a Deus, mas clamar dizendo: Abba, Pai. O Espírito Santo nos faz entender que nós somos filhos. Gera um desejo em nós de uma relação entre pai e filho, além do entendimento que o pai sabe o que precisamos, que é dar, precisamos e dar aquilo que é bom para nós, porque Deus ama. Nós somos apresentados à sua misericórdia. Isso implica que a oração aqui é uma busca de intimidade, reconhecimento de autoridade e um depósito de confiança real que traz um alívio, como sendo filhos cuidados por Deus. O Espírito Santo nos faz entender que nós já não somos mais aquele povo que buscava comer comida de porcos, que estava insatisfeito e vivendo no pecado. Aquele povo que estava perdido. Aquele povo que muitas vezes dentro da própria igreja está tão apegado às coisas que faz que não consegue olhar para Cristo. Nós, quando recebemos o poder deste Espírito Santo, nós voltamos a olhar para Deus e entendermos que nós devemos buscar a Ele. Isso é avivamento. Avivamento é uma igreja que é despertada, entendendo o seu papel de filho, o seu papel de adoção, olha para Deus e diz: Pai, eu conheço a minha situação agora, porque o Teu Espírito Santo abriu os meus olhos e eu sou um pecador. Não há nada que eu faça que vai satisfazer ao Senhor, mas eu desejo Te buscar de todo o meu coração. Eu entendo que eu sou falho, eu entendo que eu sou fraco, e é por isso mesmo que eu estou Te buscando. Eu não estou buscando por emoções, eu não estou buscando por outras coisas, senão a Ti, Jesus. O Espírito Santo nos faz lembrar também que somos justamente excluídos de nos aproximarmos de Deus e que podemos nos aproximar através dos méritos da cruz conquistados por Jesus. João capítulo 14, versos 13 e 14 diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Romanos 8,34 diz: Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É através dos méritos de Jesus na cruz que nós podemos sequer ter vida com o Senhor. Se nós vivemos aqui nesta terra até mesmo, é pela pura graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito mais uma vez aponta para Cristo, dizendo que
que o que vai tornar a minha oração eficaz não é o meu sentimento, não são as minhas repetições, muito menos o que eu sou. O meu pecado pregou Jesus na cruz, mas a misericórdia e graça dele me concedem aquilo que eu não mereço. Olha, o Espírito Santo vai dizer algo forte para você. Não se escandalize, mas busque entender. Deus ama a sua vida, não sua natureza humana. Ele ama quem Ele fez você para ser, a imagem dele que há em você. Salmos capítulo 40, verso 2 diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha firme e me firmou os passos. Hebreus capítulo 10, verso 14 diz: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós não podemos mais viver a mesma vida, e avivamento também é isso. Quando o Espírito Santo verdadeiramente traz essa força, esse poder, ele começa a apontar para Cristo e nos faz olhar para Cristo. Se nós não somos envergonhados, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz vergonha diante da nossa situação. E como eu também dizia para o Kevin, quando nós reconhecemos a posição em que estamos, verdadeiramente, quando o Espírito Santo nos traz esta clareza, nós não conseguimos permanecer da mesma forma. Nós somos movidos a nos aproximar desse Jesus. Nós somos movidos a ser santo como Ele é santo. Outra forma que o Espírito Santo age nesse sentido é pela confissão de pecados. Como povo de Deus, somos chamados a sermos testemunhas. Lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz isso. O Espírito Santo tem esse ministério. Outra coisa que eu também ouvi, se eu não me engano, foi o Hernandes Dias Lopes dizendo que é como se o Espírito Santo tivesse o ministério do holofote. Como assim? Ele está sempre apontando para Cristo, como um enfermeiro que aponta para o remédio. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. A Trindade não existe para poder fazer a mesma coisa, não. Todos eles são Deus, porém cada um tem a sua função. E é assim que funciona. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo até os dias de hoje aplica. E o aplicar traz transformação nas nossas vidas. Se o Espírito Santo, se você não tem visto na sua vida uma aplicação dessa palavra na prática, se você não tem sido transformado dia após dia, se você não olha para a sua semana e fala: o que eu aprendi com o Senhor hoje? É possível que você não tenha o Espírito Santo. Isso é muito sério, porque é evidência da presença de Deus conosco, é uma transformação de vida. O Espírito Santo nos deseja por isso. E sabe um dos motivos de muitas vezes não haver um avivamento? A igreja nunca assume o confronto que recebe. A palavra é sempre para eles, aqueles e nunca para mim. Quando vem alguém aqui na frente, muitas vezes eu já sei que já aconteceu na sua cabeça, e como também aconteceu comigo. Você pensa assim: nossa, se fulano tivesse aqui, era isso que ele precisava ouvir. Pode até ser, mas por que você não faz uma aplicação pessoal? Será que é só fulano que tem os pecados? Será que esse confronto aqui não é você que está precisando de receber? Sabe? É muito bom, né? Quando o pregador começa a aumentar a voz e falar coisas muito fortes, e aí todo mundo levanta e bate palma. Só que muitas vezes a palavra de confronto não é para ser aplaudida, é para ser recebida. Sabe por que muita gente muitas vezes bate palma? Porque está dizendo assim: é isso mesmo, fala para eles precisam ouvir. Porque se você reconhecesse, você teria vergonha diante do estado que você está vivendo. Todos nós deveríamos nos envergonhar diante da glória do Senhor Jesus Cristo. Olha tudo o que
nós estamos fazendo contra Ele muitas das vezes. E nós ainda assim nos achamos no direito de dizer, serviria para Ele. Não, serve para você. E é por isso que muitas vezes o avivamento não acontece. Porque o avivamento começa dentro do seu coração. Você assumindo o seu pecado. O Espírito Santo iluminando a sua vida com a verdade. É um problema. E nós só vamos começar a viver o verdadeiro avivamento quando nós começarmos a confessar esses pecados. Eu recebi o convite para vir aqui, provavelmente um pouco menos de um mês atrás. Um pouco menos de um mês. Nesse tempo eu consegui ler um livro que chama O Avivamento do País de Gales. É um livro pequeno, bem pequeno. Mas ali você encontra várias coisas que fazem muito sentido. O avivamento... Eu já tinha planejado dizer isso, tá? Não me culpe. O avivamento não é a gente sair rodopiando por aí. Não é. O avivamento não é você chorar horrores. Não é isso o avivamento. O avivamento é o Espírito Santo te fazendo mais uma vez olhar para a palavra, para Jesus Cristo e para dentro de si. E fazer uma análise. Você chora horrores, sim. Porque quando você reconhece a sua posição diante de Deus, é inacreditável o quanto que nós somos amados por Deus. Só que o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão diminuindo o amor de Deus. Dizendo que... Não dizendo, porque acaba que no fim das contas muitos poucos dizem, mas demonstrando que você é um certo merecedor, sabe? Pelas coisas que você faz. Sabe, se você merecesse o amor de Deus seria menor do que ele é. Mas não, nós não merecemos. E ainda assim, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos santificar segundo a sua própria vontade. Nós temos até na palavra nós temos diversos exemplos de avivamento. Eu quero destacar só alguns pontos aqui sobre o que eles dizem. Nós temos o reinado de Asa e seu filho Josafá, como nós vemos lá em Crônicas, né? Mudanças drásticas no culto religioso, quebra de postes ídolos. Eles serviam a Deus a Aserá. Então eles quebraram mediante o avivamento que eles tiveram, os postes que eles usavam para poder adorar. Eles quebraram isso, retiraram os altos, que era o lugar que eles iam para poder buscar a essa deusa, feitos para Deus Aserá. Eles retiravam esses postes. Nós vemos uma centralidade em Deus. No reinado de Josafá ocorre o envio dos sacerdotes e levitas para ensinar ao povo das escrituras da época, indo de cidade em cidade. Isso é incrível. O avivamento, ele já era vida para fora de si. Ele começa aqui, mas igual está dizendo nessa passagem, aqui lá no reinado de Josafá, eles enviavam professores para ensinar em outras cidades, porque eles sabiam que as pessoas precisavam de ouvir. O avivamento é uma centralidade nas escrituras. Ocorre a instituição dos juízes que são tementes a Deus. O avivamento vive para fora de si. Eles são parciais. O mover termina em certo momento, e ainda que venha com tanta força, o pecado não é eliminado do meio do povo. O avivamento, entenda isso, o avivamento não elimina o pecado do meio do povo. O avivamento não tem esse poder. Quem tem o poder de fazer isso é Jesus Cristo lá no dia do juízo final. Lá os pecados terminam. Aqui nós temos um retorno para as escrituras. O verdadeiro avivamento acaba. Porém, isso aqui tudo, na verdade, o avivamento é somente uma amostra daquilo que nós vamos viver na glória com o Pai. É somente isso. Alguns nem são alcançados ao me envolver. Os que são, muitas vezes, não são libertos do declínio natural de sua carne. Nós somos tentados das mesmas formas depois que acaba. Porém, nós estamos com um novo Espírito.
aqueles que realmente são alcançados foram, na verdade, apresentados a sua nova batalha, a santidade. E de uma forma totalmente diferente. E é por isso que não existe igreja perfeita. As igrejas que tiveram avivamentos hoje continuam sendo igrejas como esta aqui. A questão é que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, nós vemos uma igreja que é unida em oração. Então, para a gente começar a finalizar aqui, nós temos que entender uma coisa. O avivamento ele não é buscado por um ou dois, ele é buscado por uma igreja. Quando a igreja entende o seu papel de orar, as coisas acontecem. Todos os avivamentos que começaram até hoje, o avivamento no país de Gales, o avivamento nos Estados Unidos, todos os avivamentos que estiveram na própria palavra do Senhor, começaram no lugar que os crentes não gostam de ir, no culto de oração. É muito bom estar aqui. É muito bom. Nós ouvimos da palavra do Senhor, nós louvamos, mas quando estamos chamados para orar, isso vai contra a nossa carne. E nós não queremos isso. Vir aqui é prazeroso. É bom, porque aperfeiçoa o nosso ser segundo a vontade de Deus. Mas muitas pessoas só vêm pelo prazer. Porque se viesse por ser bom, entenderia que o culto de oração é necessário. A igreja que ora sabe que não é a igreja perfeita. E é por isso que os cultos de oração estão tão vazios. Porque está todo mundo tão cheio de si que não consegue olhar para Deus. Nós não precisamos de orar para viver uma boa vida, não é verdade? Nós não precisamos de orar para conseguir sucesso na carreira. Nós não precisamos de orar, realmente. Existem muitos ímpios aí fora que têm a sua vida de sucesso. Mas nós só somos agraciados com uma vida eterna e com a presença do Pai quando nós reconhecemos que precisamos dele. E se isso não te gera um desejo de orar, busca o Espírito Santo. Se não fosse da vontade de Deus que você reconhecesse isso aqui hoje, provavelmente você não estaria ouvindo. Infelizmente, 36% da população mundial nunca ouviram de Jesus. E você tem a graça de ouvir, mas não o busca. Nós temos a oportunidade de nos conectarmos com esse Deus, mas não nos conectamos. A eles, talvez, nem ainda foi dada a oportunidade. Nós temos uma graça e nós jogamos ela no lixo quando nós não oramos. A oração faz a criatura reconhecer o Criador como soberano e doador de todas as dádivas. É da vontade do Pai abençoar a sua vida, sim. Mas é da sua vontade buscar ao Pai? Nós falamos aos ouvidos, mas o Espírito Santo é quem fala aos corações. Eu posso falar todas as palavras bonitas que vocês quiserem aqui. Porém, só o Espírito Santo pode trazer esse conhecimento a você. E você tem o trabalho do Espírito Santo, entenda isso. Mas você tem uma responsabilidade, porque é através do seu ouvir que ele vai falar com você. O que nós temos hoje são pessoas que, quando o culto não convém, quando o pregador não convém, estão no Instagram. Quando chega, eu não sei como funciona o culto de oração aqui, por exemplo, se tem culto de oração, mas certos cultos de orações tem o seu momento de louvor, tem o seu momento de palavra, e até aí tudo bem. Mas quando chega o momento de orar, a gente já está pegando o celular. Quando vai chegando o momento de orar, a gente está indo embora. Agora já estou satisfeito. Agora eu já fiz aquilo que é prazeroso para mim. A igreja que tem o Espírito Santo ora e tem o temor de Deus.
Isaías 65, verso 1 diz assim: clamar por aqueles que não clamam é clamar por misericórdia. Na verdade não diz isso ali, mas é o que eu escrevi que está resumindo. Clamar por aqueles que não clamam é clamar por misericórdia. Porque Jesus é a ponte para o Pai. E somente pela soberana ação do Espírito Santo o homem pode clamar a Deus. Por isso oramos pelos perdidos. Aqueles que estão lá fora não entendem menos que nós sobre o que é buscar a Deus, sobre o que é orar. É mais um motivo de nós estarmos orando por eles. O avivamento acontece com as pessoas lá de fora, muitas vezes reconhecendo seus pecados. Só que como que eles vão reconhecer se não há quem pregue e quem ore por eles? Como ouvirão se não há quem pregue? Quem vai pregar se ninguém se expõe aí? E aí então nós precisamos orar para o Espírito Santo nos capacitar. Atos 2 não é um movimento de bagunça. Não é o Espírito Santo descendo e todo mundo sair rodando e tudo mais. Não. Atos 2 é o Espírito Santo descendo e preparando o seu povo para fazer a missão. É capacitando o seu povo a pregar a palavra que o Senhor já havia entregue a eles. O Espírito Santo quer fazer o mesmo conosco. Só que nós não buscamos. Nós devemos orar: Espírito Santo, esse é o seu poder, essa é a sua função, eis-me aqui. Capacita-me para pregar aqueles que ainda estão lá, para que assim haja avivamento, para que os corações se convertam mais uma vez ao Senhor. Pai, coloque em mim esse desejo. Pai, eu estou vendo a minha vida aqui, eu entendo, Senhor, que eu não sou capaz de fazer isso. Eu sequer teria vontade se não fosse o Teu Espírito Santo. Então, capacite a mim. Capacite a mim, porque eu não sou capaz. Eu sou pobre, pecador e miserável, mas eu entendo que é do Teu desejo, é o Seu desejo que aquele povo ouça do Teu amor, assim como eu ouvi. Esse amor grandioso que ama os pecadores e os aperfeiçoa segundo a sua boa vontade, porque o Senhor conhece aquilo que é bom para nós. Pai, eu desejo falar deste amor para essas vidas. Coloque esse desejo em mim. Faça com que eu seja a sua boca, faça com que eu seja as suas mãos e os seus pés enquanto o Senhor estiver aqui. Por mais que doa, porque é uma necessidade. É uma necessidade. Tem uma música que eu gosto muito, que eu passei a gostar muito mais ainda depois que eu estudei sobre avivamento, que é aquela Até que o Senhor Venha. Eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês conhecem, eu gostaria que vocês cantassem ela. Vamos ficar de pé? Essa palavra diz uma verdade que eu só quero que quem cante, o Senhor também, aqueles que estão assumindo o compromisso com Ele de buscar por este avivamento. Essa música vai falar sobre clamar, sobre buscar até o momento que Ele vier. Porque é isso que nós devemos fazer. A canção diz assim, cante como se você conhece, tá? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Aqueles que fizerem esse compromisso, eu quero aqui na frente. Nós vamos orar. Se você não conhecer a música, mas quer fazer esse compromisso, vem aqui na frente que nós também vamos orar. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Louvor
É a igreja cantando ao Senhor, não é você, mas o corpo. Nós precisamos clamar juntos, nós precisamos cantar juntos, nós precisamos pregar juntos. Nós somos um corpo. Olha para o irmão que está do seu lado neste momento. Você precisa buscar junto com ele. Muitas vezes nós somos passivos a essas coisas, mas esse que está do seu lado é o seu irmão. E é junto com ele que você precisa cumprir essa missão de alcançar aqueles que estão perdidos e encontrar em si, através do Espírito Santo, o desejo de buscar verdadeiramente pelo Senhor. Mas que isso comece aqui neste momento com arrependimento de pecados. Que isso comece neste momento com você orando para o Senhor assim: Pai, traga ao meu coração neste momento aquele pecado que eu ainda não reconheço. Pai, esclareça na minha mente agora aquilo que eu não estou vendo sobre mim, não sobre aqueles que estão lá, porque essa palavra não foi para eles, foi para você. O Espírito Santo quer comunicar com você neste momento sobre a sua vida de pecado. Ele quer comunicar sobre os seus erros, porque Ele te ama e sabe aquilo que é bom para você. E o desejo dele é te aperfeiçoar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olha o Senhor neste momento. Eu não vou orar, vocês vão orar. E eu vou orar aqui sozinho. Vai e peça perdão ao seu irmão neste momento. Dentro da igreja nós temos muitas mágoas, raiz de amargura. Este é o momento de você se colocar na posição de cristão. Peça perdão ao Senhor, peça perdão ao seu irmão, liga para o seu pai se for necessário, peça perdão para ele, porque é o Espírito Santo quem está te dando essa ordem. Em nome de Jesus Cristo, faça isso, faça isso. Senhor, traz clareza, Pai. Que nós possamos ouvir o Teu Espírito Santo falar aos corações aqui. Aleluia, aleluia. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Nós não estamos buscando a um Deus que nós não cremos ser real. Nós buscamos a Ti porque nós cremos em Ti, porque nós amamos
a Ti, Senhor, mas nós não sabemos Te amar com as nossas ações. Nós não sabemos Te amar com o nosso coração. Nós não conseguimos olhar para o Senhor, Pai. Espírito Santo, por favor, nos aponte para Cristo. Nos aponte mais uma vez para Cristo, para que o mundo veja o Senhor através de nós, para que o mundo veja o Senhor em nós, para que o mundo veja não mais a fofoca, não mais a mentira, para que o mundo veja o Senhor e seja constrangido pela Tua glória, constrangido pela Tua santidade, constrangido pela Tua palavra, Senhor. Ainda que choremos, Pai, ainda que nós nos iremos, Senhor, ainda que nós saibamos como fazer, Pai, nos ensine, Pai. Nós não sabemos orar, Senhor, porque nós não conhecemos, ó Pai, a Tua vontade como deveríamos. Porém temos, ó Pai, o verdadeiro desejo que o Teu Espírito Santo colocou em nossos corações para Te buscar. E nós estamos Te buscando, Senhor. Nós estamos orando, Pai, como igreja. Haja, Senhor. Nós Te pedimos, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessas vidas. Tenha misericórdia dos que estão lá fora, Pai, e faça-nos alcançá-los. Que o Teu poder do Espírito Santo, assim como foi derramado em Atos 2, seja derramado sobre nossas vidas para o pregamento do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Que não seja rodopiar, Senhor, Pai. Que não seja só falar em língua, Senhor. Que seja a verdade da Tua palavra nos constrangendo e nos fazendo ver que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o nosso Deus. Nós Te adoramos porque reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos o Teu poder. E que não seja só hoje, Senhor, que não seja só hoje, que nós venhamos buscar todos os dias, que nós não venhamos nos acostumar, Pai, com a nossa rotina, com o nosso trabalho, que nós venhamos todos os dias buscar o Senhor. Espírito Santo, não nos faça ser conformados, não nos faça ser conformados com a nossa religião, não nos faça ser conformados com a nossa escassez, não nos faça ser conformados até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, clamaremos ao Senhor. Até que o Senhor venha, nós buscaremos por Ti, Jesus. Nós buscaremos por Ti, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E glorificado seja o nome do Senhor. Que somente o nome do Senhor seja glorificado. Nunca os nossos prazeres, nunca a nossa insatisfação, nunca a nossa independência. Nós diremos sim para o Senhor. Nós agora nos tornamos servos de Cristo e seremos aperfeiçoados pela Sua vontade. Não aceite menos do que o conhecimento da palavra. Não aceite menos do que o Senhor. Busque sabedoria, busque conhecimento, busque a Deus, busque ao verdadeiro Deus. Que quando você estiver cansado, quando você estiver caindo, você fala: Deus, eu estou aqui para a glória de Teu nome. Me mostre aquilo que eu posso aprender contigo, porque eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero ser como Tu. Eu não quero ser o Senhor como Adão e Eva quiseram, buscando independência. Eu quero ser dependente de Ti e aprendiz, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E saiba que vai doer. Dói. A renúncia dói. Entender a paternidade de Deus é mudar a cultura da sua vida. E quando nós saímos de uma cultura que é errada, que nós estamos acostumados, nós temos um choque de cultura. Isso acontece quando nós saímos do
do nosso país e vamos para outro, porque nós vemos muitas coisas diferentes, nós vemos muitas atitudes diferentes, muitos costumes diferentes. Nós aqui sofreremos a cultura do céu. Vai ser um choque para a sua natureza pecaminosa. Vai ser um choque. Muitas vezes o diabo vai querer te dizer que é mentira, assim como disse para Adão e para Eva. Muitas vezes o diabo vai querer colocar engano e insatisfação no seu coração, assim como aconteceu com Adão e com Eva. Mas você deve permanecer, porque o choque de cultura passará no dia que o Senhor voltar. Nós seremos aperfeiçoados e já não vai ser mais doloroso permanecer. Encontre todos os dias a satisfação em olhar para Cristo e dizer: é isso que eu preciso, é disso que eu precisava. Em nome de Jesus Cristo.